Então, em linhas gerais, é essa questão. É justamente o que fala esse slide aqui que eu coloquei para vocês, do escopo de aplicação desse projeto. Basicamente está aqui a questão dos sensores, mais à esquerda. Aqui para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo, que também é um outro projeto do GAI, que a gente chama de MS-INT. Nós usamos na parte da automação. Esse sensor aqui, que tem uns 150 cents, né, para ter uma relação de tamanho, é o sensor Mica Modes. Ele é desenvolvido por Berkeley e é um sensor bem difundido na parte de rede de sensores, porque ele permite você fazer todo o desenvolvimento, desde a parte do firmware dele, do pseudo-sistema operacional e das aplicações. Obviamente que aqui a integração, vocês vão ver que está a diferença. E esse sensor é o que nós desenvolvemos e nós utilizamos no GAIC. Mas qual a ideia? Que só tem um sensor de temperatura para uma determinada aplicação específica que nós temos, porque o nosso objetivo aqui era testar as baterias. Aqui, evidentemente, tem vários tipos de sensor, é um sensor bem didático, utilizado em grande parte de pesquisas que fazem desenvolvimento. Então aqui é só para mostrar um pouquinho o que a gente tem na tendência hoje de mercado, que é utilizado e o que a gente desenvolve. Então nossos projetos já estão, e esse aqui, da modelagem, já está trabalhando com esse sensor. O outro segmento também, aqui, o que a gente tem na parte de cima, os famosos iPhone, na versão anterior ainda, mas toda essa parafernália hoje de aplicações que nós podemos disponibilizar hoje em um celular. Hoje existe uma mudança, talvez sutil ainda, alguns não tenham percebido, mas há uma transição, eu digo, quase que natural do desktop, do notebook, para um dispositivo móvel. E esse dispositivo móvel, a grande tendência é que seja um smartphone. Vocês podem ver que tudo, praticamente, que tu faz hoje no notebook, tu está jogando já num smartphone. Então é uma tendência, eu digo, extremamente natural, e nesta ótica esse projeto vem se inserir sobre a ótica da questão da bateria. Como eu estimo esse tempo de vida? Estimando esse tempo de vida, eu posso começar a trabalhar em softwares que rodam nesses dispositivos para maximizar isso. Então, um pouco da ideia desse projeto é exatamente esse. Na parte de baixo, como a anterior, nós temos já alguns outros sistemas. Aqui nós temos a parte de automação de uma subestação, na verdade, só o monitoramento, que já é feito. Esse aqui é um celular da Google, né? O Nexus One, um dos últimos modelos, né? Já não é tão novo, já tem 1 ano e pouco, 2 anos, mas aqui a gente já pode ver que ele já tem o quê? Tem as premissas básicas, seriam acesso à internet e roda alguma coisa a nível de Java. Fazendo isso, a gente consegue o quê? Aqui foi toda a parte de desenvolvimento de uma aquisição de dados de uma subestação, e ele está mostrando, aqui tem a tela, eu sei que não é o escopo dessa apresentação, mas só para mostrando que a gente já tem implementado isso, algumas aplicações de monitoramento para a parte de dispositivos móveis. Qual a ideia agora? É justamente juntar o que a gente tem de computação pervasiva, que seria esse desenvolvimento. O conceito de pervasividade, o conceito de computação pervasiva seria aquela onipresença, ou seja, em todo lugar, a qualquer momento. Leia-se, tu tem um dispositivo móvel na tua mão, então você tem acesso a um mundo enorme de aplicações. Esse é o conceito. O que a gente está fazendo? Vinculando isso com as baterias. Qual é o ganho que eu vou ter, então, se eu estimar de uma forma precisa ou acurada? Eu posso desenvolver software para melhorar isso. Então, é um pouquinho, esse é o domínio da aplicação do que a gente vai falar na tarde de hoje. Aqui, na verdade, não são bem conceitos básicos, mas para tentar entender um pouquinho do projeto, e não preciso ficar desesperado, não vou abrir nenhum modelo matemático que falar em equações, no máximo eu vou mostrá-las, mas para a gente entender um pouquinho qual é essa ideia, eu teria que falar com alguns conceitos básicos. Os que eu enumerei aqui são alguns, o primeiro deles seria o modelo de bateria, né? Vamos tentar entender o que é um modelo, tá? Modelo, no seu conceito clássico, um modelo de bateria, ele é objetivo que capturar o comportamento de uma bateria sob diversas cargas e descargas, que a gente chama de perfil. Daí a pessoa sempre vai perguntar para vocês, ou melhor, você pergunta para um vendedor de notebook, quanto tempo dura essa bateria? Daí ele, no alto da sua sabedoria, ele vai dizer, depende do teu perfil de uso. O que é esse perfil de uso? Para que você vai usar esse dispositivo? Para que tu vai usar o teu notebook? Vou assistir filme, é um consumo, porque efetivamente esse filme, ele vai simplesmente rodar um decoder, ou ele vai pegar um DVD e vai ler uma parte mecânica que é o acionamento do drive. Tudo isso vai influenciar no consumo de energia. O teu processador, tu vai botar ele a 100%, tu praticamente não vai usar. Hoje tem escalonamento de clock, para quê? Para diminuir a corrente drenada da bateria, da longevidade. Então, este perfil define o quê? As cargas e descargas. A partir desse perfil, eu tenho como jogar isso no modelo e definir, a partir de um determinado perfil, eu consigo dizer quanto tempo dura essa bateria através de equações matemáticas. É essa a ideia.
Que modelos existem para fazer isso? Existem vários modelos, tá certo? Bem mais do que tem nesse slide, mas pelo menos os 4 principais eu coloquei aqui, que são os modelos elétricos, os estocásticos, os eletroquímicos e os analíticos. Começando a nível de facilidade e de acurácia. Os mais simples de implementar, os elétricos. Não são muito acurados quando comparado, por exemplo, com os eletroquímicos. Os eletroquímicos são os modelos ditos mais complexos sobre a ótica de implementação e quantidade de parâmetros para implementar. Ou seja, eu tenho que estressar muito a bateria para saber todos os parâmetros, dentre eles inclusive a temperatura, para conseguir tirar efetivamente algum valor do modelo eletroquímico. Eles são tão acurados que eles são usados geralmente como referência para comparação com os demais. Eles são, na sua grande maioria, formados por equações diferenciais não lineares, nós não vamos entrar nessa parte, mas só para mostrar que a complexidade sobre a ótica da implementação, tá certo? Principalmente no que se refere ao número de parâmetros que eu tenho que definir na bateria. Por que eu estou dizendo isso? Porque para um modelo ser robusto o suficiente, ele tem que ser apto ou capaz de simular e me predizer o tempo de qualquer bateria. Se eu troquei de uma de lítio-íon para uma lítio-íon polímero ou vou para uma níquel metal, o que eu tenho que fazer no meu modelo? Ah, você tem que reconfigurar 54 parâmetros. Bom, eu vou ficar uma semana no laboratório fazendo a questão da identificação de parâmetros disso e efetivamente para conseguir rodar uma simulação. Isso não é muito legal. Então, tudo isso a gente tem que... É aquele famoso trade-off, né? Tu ganha de um lado, perde do outro. Mas, efetivamente, a gente tem que contrabalançar, ou tem que pensar qual modelo vai me dar uma boa acurácia com baixo poder computacional e uma facilidade de implementação. O projeto visa um pouquinho essa questão. Então, só para dar uma passada assim, em alguns modelos, assim que eu achar o cursor... Vamos mostrar um pouquinho o modelo elétrico. Aqui é tranquilo, vocês vão ter e está bem claro para vocês. Isso é cara do modelo elétrico. A facilidade na implementação, principalmente através de ferramentas. Ele não é muito acurado sobre a ótica da previsão, a predição do tempo de vida, quando comparado, por exemplo, com os modelos eletroquímicos que eu acabei de falar. O modelo estocástico, que é que o pessoal da computação trabalha mais, ele trabalha o quê? Ele descreve a bateria de uma forma extremamente abstrata, onde as cargas e a recuperação são discretizados no tempo. Então você usa tipo cadeias de Markov, autômatos finitos para modelar uma bateria e a partir daí você trabalha com probabilidades de descarga. Ele tem um alto nível de abstração, mas a acurácia dele não é muito boa, não é muito precisa. Novamente essa acurácia quando eu comparar com o modelo eletroquímico, tá certo? Depois mais adiante eu posso falar um pouquinho dos testes que a gente tem feito. E por último, não menos importante, a cara do modelo analítico. Eu não vou explicar, tá? Não vou entrar na questão das equações, mas o modelo analítico, que foi o qual nós começamos a trabalhar, eles são mais flexíveis, principalmente no que se refere à sua implementação e seu comprometimento. Ou seja, você tem uma facilidade de visualizar com um número pequeno de parâmetros. Por exemplo, o modelo que a gente trabalha com Rachmaninoff Rudula, ele tem 2 parâmetros para configurar na bateria, parâmetro alfa e beta. Sem entrar em requisitos de como eu faço essa estimação desses parâmetros, a partir da estimação de 2 parâmetros eu consigo modelar qualquer tipo de bateria. Eu troco de uma bateria alcalina para uma lítio-íon, só troco um parâmetro deles. Porque o outro parâmetro, na verdade, já é a capacidade da bateria, não tenho nem que estimar. Eu já tenho num datasheet ou na própria bateria eu já tenho isso. Então esse se torna um modelo extremamente simples de implementar, principalmente quando se troca constantemente do tipo de bateria. Então aqui era um pouquinho sobre o que é essa história de modelos, quais são os tipos de modelo, aonde a gente está trabalhando. Atualmente nós estamos trabalhando com os modelos analíticos e começamos um trabalho com modelos elétricos. Depois eu vou mostrar alguns resultados parciais. Bom, por que eu tenho que estudar um modelo e que tipo de modelo? Agora eu vou cair só na parte dos modelos analíticos que a gente está trabalhando. Bom, primeira coisa, eu tenho que ter um modelo coerente e acurado sobre a ótica de que ele olhe a bateria e os seus efeitos não lineares. O que a gente sempre brinca e fala, né? O mundo lá fora não é perfeito, o mundo é não linear. O que acontece hoje com a grande maioria dos softwares, a grande maioria dos modelos, principalmente os simuladores, principalmente simuladores de rede, que trabalham com consumo de energia. Eles trabalham com modelos lineares. O que é modelo linear? Corrente vezes tempo decrementa de um repositório de energia. Então isso é muito simples. A gente sabe que não funciona isso lá fora.
Existem todas as não linearidades do processo. Então, uma das não linearidades seria o que acontece com a famosa relaxação. A grosso modo, o que seria? Quando a bateria relaxa, o que é relaxar no contexto de uma bateria? Quando você reduz significativamente uma carga drenada dessa bateria. Então, por exemplo, esse gráfico que eu coloquei aqui, ele está pegando, os dois são modelos analíticos. O modelo linear, que eu acabei de falar, que é só ver a bateria como um repositório simples, corrente vezes tempo, decrementa, sem nada de efeitos não lineares. E o modelo de Rakhmatov-Rudolph, que dentre as características dele, leva em consideração a relaxação. O que acontece nos dois modelos, por exemplo, quando eu aplico uma corrente de 30 mA? O modelo linear... Tá ruim, esse aqui é melhor. Acho que esse é pior. O modelo linear, representado aqui pela curva azul, o que acontece? Simplesmente drena a capacidade da bateria. Eu apliquei 30 amperes durante 8 milissegundos. O que aconteceu no linear? Simplesmente decrementou. Já no Rakhmatov-Rudolph, vocês podem ver que a curva é menos acentuada. Mas o que tem que ficar para vocês entenderem o que é relaxação é quando eu tenho uma alternância de 30 mA para 2 mA. Há uma redução significativa. A gente diz que a bateria relaxa. Depois eu tenho uma figura, vocês vão ver o que acontece com os elétrons lá dentro, com as espécies eletroativas. Elas começam a se reorganizar. Você não consegue aumentar a energia, mas consegue aumentar a capacidade de oferta de carga. Nesse momento, olha o que acontece aqui com o modelo linear. Não acontece nada, ele continua simplesmente decrementando, porque é um modelo simples, fácil de implementar e rápido de rodar, o que a grande maioria dos celulares tem aí. O que acontece com o modelo mais complexo, acurado? Ele consegue recuperar a capacidade, que fique bem claro, tu recupera a capacidade, nunca energia. Senão a gente ia ficar milionário, né? Não precisava mais nunca recarregar essa bateria. Então aqui é só para mostrar para vocês e o que acontece novamente depois aqui, quando você alterna uma corrente de 2 para 30 mA, o que acontece? Ele começa a drenar novamente a energia, mas de uma forma menos atenuada. Ou seja, ao final dessa segunda carga, você teve uma recuperação, aqui você teve efetivamente uma recuperação de capacidade. Ou seja, tu não aumentou a energia que tinha na tua bateria, mas tu disponibilizou, reorganizou, deixou ela se reorganizar de forma de dar uma autonomia maior. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o software poderia, que está rodando num dispositivo móvel, levar isso em consideração para aumentar a longevidade.